E aí, tudo bem com você? Mais uma vez, eu vim dar um pequeno aviso aqui. Eu consegui gravar programas assim para sair todos os dias, né? E é legal, né? Tentar manter uma periodicidade. Eu espero que aqui a gente juntos consiga elaborar um pensamento de esquerda, progressista, sobre vários assuntos legais. A ideia é essa também, não é só eu não morrer de tédio fazendo alterações nas publicações, até porque eu não estou conseguindo acessar o diretório para qual estou fazendo upload. Então, eu quero aproveitar aqui primeiro, claro, se você é novo por aqui, procure Cineclube na Masmorra nos aplicativos de podcast, apareça no nosso site, masmorracine.wordpress.com. E hoje eu queria aproveitar para falar um pouco mais sobre feminismo e aproveitar, fazer Eu gostei de fazer isso no vídeo passado, né? Colocar mais de um vídeo aqui com vocês. Primeiro tem um vídeo que eu achei interessante. Vamos junto aqui. Vocês vão falar que eu sou o maior fã do BBC News, do BBC Lay, eu nem sou. Mas é caso é que fica me aparecendo esses vídeos assim que eu acho interessantes, né? Aí então aqui temos um vídeo agora aqui sobre masculinidade em crise. Então eu queria aproveitar, fazer essa audição com você, né? Te convidar para fazer junto comigo e a gente escutar esse aqui, tá? Mas depois escutar a Lola Aronovitch. Você conhece a Lola Aronovitch? Ela é responsável pela Lei Lola, né? É uma mulher feminista, professora universitária, muito perseguida. Ela sempre teve um blog onde ela sempre escreveu muito e muito bem, né, sobre assuntos importantes da política do cotidiano do Brasil, chamado Escreva Lola Escreva. Procure aí, tá? E aí depois a gente coloca um vídeo da Lola Aronovitch falando sobre a masculinidade ou os mascos, como é que se chama, né? Se hoje em dia a gente tem aqui um montão de blog Red Pill, os caras falando uma pá de abobrinha lá, que tem aquele Calvo do Campari que depois viu que era tudo mentira, né? Ele falando, não pode ficar com mulher que tem filho, mulher que bebe cerveja eu não gosto. No final ele tá com mulher que tem filho, que bebe cerveja, e é sorte, né? Porque é um cara horrível, né? Como é que pode, né? A gente que é mulher, nossa, a gente se coloca lá embaixo. Para cada homem tenebroso, já falei para vocês, mulheres, bonitas, do que é se considerado bonito ou não nesse mundo. Não dá para a gente tentar seguir uma. Né, assistam Substance, que é um filme muito bom, já tem aí para baixar por aí, com a Demi Moore, né? Sobre o inatingível padrão de beleza, não importa se tu é bonita, um dia tu vai ficar velha, e se tu ficar velha, meu Deus, o mundo acabou, não acabou nada, e cara, e a gente tem que ser feliz, importante é a gente ter saúde, assim, preservar a saúde, a gente tem que tentar, né, o mínimo, né, eu, por exemplo, era o maior fumante de fumar 2 maços por dia, consegui parar de fumar durante a pandemia, né, tenho minhas quedinhas aí, vamos colocar, não é queda de voltar a fumar, mas eu tenho queda de vontade de fumar, sabe? Por isso que eu me considero até hoje fumante, eu digo, né? Mas vamos escutar aqui esse programa que fala, inclusive, dessa coisa de por que que tem tanto podcast que a gente chama de Red Pilado, né? Porque por causa do filme Matrix. E não é porque o filme Matrix é um filme que, olha, esse filme aqui é feito por incel, né? Que nem o pessoal fala do primeiro Coringa, né? E tal. E sim porque o pessoal começou, essa é a pílula azul, essa é a pílula vermelha. Aí vocês vão entender um pouquinho e depois a gente escuta a Lola Aronovitch, tá bom? Você vê aqui que é curtinho, tá? Mas vamos, enquanto eu tô fazendo curadoria aqui dos filmes do Halloween, né? Do Halloween turco. Quando isso, eu tô fazendo a seleção de filmes e vou ouvindo com vocês um podcast. E no final de semana não vai ter, então, tá? Nem sábado, nem domingo, justamente porque a gente está se aproximando da data de gravação e a gente está com a nossa agenda de assistir filmes muito corrida, tá bom? Então, mas durante a semana volta a ter de novo, porque eu volto a ter que trabalhar para poder fazer as coisas. Vamos lá então? Bora escutar aqui, tá? Da BBC News, vai ficar abaixo na descrição. Aqui tá embaixo na BBC, tá assim no vídeo deles. Dia 12 de 5 de 2023. O título é Brasil Partido, dois pontos, porque é de um podcast, viu, gente? Brasil Partido, tá? Então é mais um link também que é para que vou colocar aqui abaixo para eles. Em grupos da machosfera, entre aspas, homens debatem reação ao feminismo e técnicas de sedução.
Vamos lá, gente. Vamos tentar escutar, né? Eu sei que não é pra rir, né? Mas dá até vontade de rir, né? De tão absurdo que é. Bora lá. Em 1999, o lançamento de Matrix marcou a história do cinema. O filme foi o primeiro a usar alguns efeitos especiais que viraram um padrão. Eu vou dar uma paradinha e vou começar de novo, porque tá bem baixo aqui. Não sei por quê. O que que eu fiz aqui? Deixei muito baixinho. Deixa eu voltar pro começo aqui, porque senão não dá pra vocês escutarem, né? Sacanagem. Deixa eu só ver se tá indo direitinho agora. Matrix marcou a história do Ó. Em 1999, o lançamento de Matrix marcou a história do cinema. O filme foi o primeiro a usar alguns efeitos especiais que viraram um padrão para cenas de ação em Hollywood. Mas o impacto maior do filme não foi esse. Se você nunca viu Matrix, aqui vai um resumo. O personagem principal do filme é um hacker chamado Neo, que é convidado a entrar no movimento. O líder desse movimento oferece a Neo duas pílulas, uma azul e uma vermelha. Ele diz que, se Neo tomasse a azul, continuaria a viver na ilusão. Mas se escolhesse a vermelha, o hacker teria acesso à verdade. Neo engole a pílula vermelha e descobre que a humanidade foi escravizada por máquinas, que as pessoas estão todas presas num programa de computador que simula a realidade. Nesse mundo, a única função dos humanos é fornecer energia para os robôs. Neo então inicia uma batalha para libertar a humanidade desse sistema maligno, a Matrix. O filme gerou várias interpretações. Até que 21 anos depois do lançamento, uma das diretoras finalmente revelou o que elas tinham em mente ao criar a trama. Lily Wachowski contou numa entrevista que o filme nasceu da raiva que ela e sua irmã tinham do capitalismo e de formas de opressão. Tanto Lily quanto sua irmã Lana são mulheres trans que ainda não tinham revelado essas identidades quando dirigiram o filme. Lily disse que a alegoria de Matrix exprime a revolta que elas sentiam antes de se identificarem como mulheres. Mas era tarde demais. Quando a diretora contou isso, ela já não tinha mais qualquer controle sobre os sentidos que os espectadores deram ao filme. Já fazia alguns anos que grupos, principalmente nos Estados Unidos, tinham se apropriado da metáfora da pílula vermelha, entre eles um grupo de homens que dizia combater outra opressão. Não a opressão que as diretoras tinham em mente, mas a opressão contra eles próprios, homens. Eu sou João Felete e esse é Brasil Partido, um podcast da BBC News Brasil. Esse episódio abre a segunda temporada do podcast. Na primeira, eu contei histórias de conflitos que o Brasil viveu no ano eleitoral. Agora eu vou falar de outras disputas que vêm surgindo ou ganhando fôlego, mas também de pontes que estão sendo construídas. Esse episódio é sobre homens que se sentem oprimidos por serem homens. Muitos deles, inclusive, acreditam que existe um grande complô feminino para dominar o mundo. Nas últimas décadas, as mulheres conquistaram direitos e avançaram no mercado de trabalho. Vários países aprovaram leis para coibir o assédio e a violência contra mulheres, e as redes sociais deram a elas a possibilidade de falar abertamente sobre abusos. Essas mudanças foram bem vistas por boa parte da sociedade. Mas para um grupo de homens, as transformações os prejudicaram e criaram distorções. Esse mal-estar masculino gerou uma contraofensiva. Homens que se sentiam deslocados ou injustiçados recorreram a fóruns na internet para compartilhar dicas sobre como reagir a essas mudanças e se portar em relacionamentos com mulheres. A ideia é que, tomando essa pílula, o que eles fariam simbolicamente, frequentando esses fóruns e absorvendo essas ideias, os homens conseguiriam sair do mundo das ilusões e veriam a realidade como ela é, uma realidade que eles acreditam ser hostil aos homens. Foi assim que surgiu a Red Pill, que no Brasil ficou mais conhecida como Red Pill. O que é a Red Pill? A Red Pill, ela não é um movimento. São como conselhos, são como orientações. Esse é Theo, codinome virtual de um homem carioca que frequenta grupos virtuais da Red Pill há bastante tempo. Ele me pediu que não revelasse o nome verdadeiro dele. Eu cheguei a Theo por meio do repórter Shin Suzuki, meu colega na BBC.
O Shin escreveu uma reportagem sobre a Red Pill em março e fez contatos com alguns membros do grupo. Theo diz que esses espaços virtuais servem para que homens alertem uns aos outros sobre perigos que eles correm em relacionamentos com mulheres. Nós passamos para o outro, para o incauto, para aquele que não tem muita experiência, como é que essa situação se desenvolve e qual a consequência que essa situação em que aquele indivíduo vai se envolver, quanto ele pode se estar colocando em perigo. Então, trata-se de autopreservação. Theo me disse que tem muito a compartilhar nesses fóruns porque já teve péssimas experiências em relacionamentos. Eu costumo dizer, sou o X-tudo da experiência negativa, né? Eu tive 2 casamentos. Desses 2 casamentos, nenhum deles durou mais do que 6 meses. Infelizmente, as pessoas com quem eu me casei não eram as pessoas com quem eu namorei nem eu noivei. O último casamento dele aconteceu na década passada e foi especialmente problemático. Era uma pessoa muito ciumenta, a ponto de instalar GPS no meu celular, e que tinha também muitos traços evidentes de um narcisismo exacerbado, onde o narcisista ele se alimenta de você. Ele conta que o trauma da relação o fez mergulhar ainda mais numa outra filosofia que conheceu nos grupos virtuais masculinos, o MGTOW. Essa é a sigla para a expressão em inglês Men Going Their Own Way, traduzindo, homens seguindo seu próprio caminho. O MGTOW e a Red Pill são 2 das várias correntes da machosfera, nome pelo qual esse grande universo virtual masculino ficou conhecido no Brasil. Há várias convergências entre o MGTOW e a Red Pill. Mas enquanto nos fóruns da Red Pill alguns homens só estão interessados em trocar dicas sobre musculação ou sobre como seduzir mulheres, Theo diz que o principal foco do MGTOW é adequar o homem ao mundo que se transforma. Tanto o MGTOW quanto a Red Pill ganharam projeção depois da vitória de Donald Trump na eleição presidencial americana em 2016. Os 2 grupos são frequentemente associados à alt-right, a direita alternativa que ajudou a impulsionar a candidatura de Trump. Mas os grupos se expandiram e hoje estão presentes em vários países, inclusive no Brasil. O Southern Poverty Law Center, uma organização americana que é referência no monitoramento de movimentos extremistas, define o MGTOW e a Red Pill como grupos de supremacia masculina que querem subjugar as mulheres. O MGTOW é descrito ainda como um grupo de homens separatistas que decidiram se isolar completamente da influência das mulheres. Mas Theo contesta essas definições. Essa história de que o MGTOW ele marginaliza a mulher, não é bem assim. Ele não aceita se condicionar a determinadas, entre aspas, validações que a mulher quer. Ele não se submete ao shaming. Shaming é o ato de criticar ou expor alguém em público, principalmente na internet. Theo diz que evitar se expor é uma das principais diretrizes do MGTOW. De certa forma, essa posição é uma resposta a movimentos feministas como o Me Too, que estimulam mulheres a usar a internet para denunciar violências que elas sofreram e expor seus abusadores. Desculpa. Ainda assim, Theo diz que o MGTOW não quer bater de frente com o feminismo. O MGTOW, o Red Pillado... Red Pillado é quem adere à filosofia Red Pill. Ele descobriu exatamente que ele não precisa fazer nada contra o feminismo. Mas o feminismo, ele não colabora para uma sociedade melhor em si. O que ele quer? Quase que uma destruição daquela sociedade que ele chama de patriarcal. E como é que ele destrói a família? Destrói o seu pilar, que basicamente era o homem. E aí o que o MGTOW entendeu? Já que eu sou o pilar, eu deixo de ser o pilar. Acabou. Porque tudo que o feminismo, a mulher moderna, né, modernete, tóxica, não quer é perder os benesses do homem. O homem que paga, o homem que é cavalheiro, o homem que é protetor, né? Aquela coisa toda. O homem agora não quer mais saber de mais nada. Meu Deus. A gente ainda vai ouvir nesse episódio o que uma cientista social feminista acha das posições do Theo. Eu já adianto que ela rejeita as visões dele e diz que o feminismo não busca privilégios, mas sim a igualdade entre homens e mulheres. Na verdade é equidade, né? Agora voltando ao Theo. Ele diz que por causa de algumas leis que foram aprovadas, ele diminuiu suas interações com as mulheres. Eu, como professor, para várias... É professor, gente. João, eu te confesso, eu não dou aula mais para mulher sozinho. Não dou. Se tu não é... Tornou-se perigoso
Hoje, com a lei do assédio, Se tu não é capaz de estar sozinho com uma mulher, se ser um risco para ela, então é melhor que você não esteja mesmo, né? Na verdade, talvez ele não devesse nem ser professor, né? Isso é altamente questionável. hoje existem muitas mulheres fazendo mau uso das leis por vingança, seja porque você a contrariou de alguma forma. A violência contra mulheres está em alta no Brasil. Meu O Deus. levantamento do portal G1 em março revelou que os crimes de feminicídio bateram um recorde em 2022. Isso embora os números gerais de homicídio tenham diminuído no ano passado. Também em 2022, cerca de 30 milhões de mulheres sofreram algum tipo de assédio no Brasil, segundo um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O número equivale a quase metade das mulheres adultas no Brasil. Apesar das precauções que Theo diz tomar no dia a dia, ele afirma que a corrente dele, o MGTOW, dos homens que seguem seu próprio caminho, não defende o rompimento das relações com as mulheres. E já deixo bem claro que existe MGTOW casado, tá? Eu tenho N amigos que também são MGTOWs. MGTOW. O cara, ele tem Nunca nem ouvi falar. contrato de namoro. Hoje tem MGTOWs que conhece uma pessoa e tudo, e ele bota no bolso o gravador e, sem a mulher saber, Nossa. tá bem, você está à vontade. Por mim, tudo bem, mas, sei lá, eu não quero que você faça isso, fulana, porque você acha que você se sente forçado a me agradar. Não. Ele, pelo menos, se acontecer alguma coisa, ele vai poder pegar a gravação e falar, olha, eu tive cuidado de fazer isso. Theo diz que ele também continua se relacionando com mulheres, mas adotou novas posturas. O cara tem problema para entender o que é consentimento. Até tempos atrás, né, eu tinha 6 câmeras na minha casa. Câmeras? Meu, esse cara tem que ser evitado. Com a pessoa, mostrando para ela, olha, eu passei por essa situação, aquela foi extremamente desagradável. Olha, você quer vir? Você quer me conhecer? Deus me livre. Aceitam essas condições. Eu perguntei se as precauções dele não eram excessivas, porque, ainda que ele tenha tido relacionamentos bem ruins, essa não é a experiência de todo mundo. Instalar câmeras dentro de casa não seria um exagero? Eu prefiro aceitar minha própria realidade. Então, eu prefiro aceitar minha realidade para não ter que viver num estado de inconsciência e, ao mesmo tempo, destruir a minha própria vida, né, baseado em coisas que aconteceram. Também perguntei ao Theo o que ele acha de homens que usam fóruns masculinos para difundir discursos de ódio contra as mulheres. Esse é um fenômeno especialmente associado a outro grupo da machosfera, os incels. Incel é uma abreviação para celibatários involuntários. São homens heterossexuais que gostariam de ter uma vida sexual, mas que não conseguem e atribuem esse insucesso à aparência física deles. Vários homens que fizeram atentados em escolas nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil nos últimos anos participavam de fóruns incels. Se ele vai para fórum, para desabafar, para xingar, se ele vai bancar o rater, né, em muitos lugares, fazer muitas coisas, esse cara precisa de tratamento. Eu desconstruo qualquer pessoa que diga que é red pillado ou que é MGTOW e que tenha um comportamento agressivo, de ódio contra as mulheres. O cara é red pillado e você não sabe. Ele é uma pessoa comum. Ele está ali, ele está tomando o chopp dele, ele vai conversar com você, ele não vai tecer absolutamente comentários. De fato, quando eu comecei a pesquisa para esse episódio, eu imaginei que os adeptos desses grupos estivessem apenas em fóruns obscuros da internet. Mas não. Hoje há várias páginas e perfis que difundem abertamente conteúdos Red Pill em redes sociais como o Instagram e o TikTok. E aqui eu passo a falar de outro lado da machosfera. O desconforto masculino com as transformações na sociedade criou um grande mercado virtual. Muitos homens oferecem cursos a outros homens sobre como seduzir mulheres. Essa prática ganhou noticiário recentemente, quando 2 homens americanos se tornaram alvo de uma investigação policial em São Paulo. Esses homens organizaram em fevereiro uma festa numa mansão no bairro. Meu Deus. Segundo a polícia, o objetivo da festa era permitir que alunos desses caras testassem as técnicas aprendidas nas aulas deles. A polícia investiga se houve algum tipo de exploração sexual no evento. Mas nem sempre os coaches de masculinidade ensinam a seduzir. Vários deles fazem discursos mais amplos sobre a identidade masculina e sobre como os homens devem se portar no mundo.
A masculinidade, ela não é profunda. Ela é a masculinidade tóxica, selvagem, indomada. Porque o macho saudável, na própria natureza, ele é selvagem. A testosterona, sem controle, isso. ela é selvagem. O cara é o da... O homem O saudável cowboy da Marlboro? é perigoso. Porque masculinidade, por essência, tem que ser perigosa. Tem, é? Do Vitor Serrano, jornalista da BBC. Eu pedi a ele e a outros 2 colegas, o Felipe Corazza e o Ian Alves, que regravassem as falas de coaches de masculinidade que são populares nas redes sociais. São comuns nesse universo discursos com um suposto viés biológico e que valorizam características masculinas associadas a um passado remoto, quando os homens caçavam, guerreavam e protegiam a prole. O masculino foi feito para liderar. Ou você é líder, ou você é liderado. Ou você é dominante, ou você é submisso. Então, para você ser líder da sua vida, Meu Deus. você precisa dominar suas decisões. Correr atrás do seu próprio valor. Correr atrás do seu shape, melhorar a tua aparência, ter um bom trabalho, se apaixonar por alguma coisa, correr atrás de grana, poder, sucesso. É sobre isso. É para isso que a gente nasceu. O homem ele serve para preservação, proteção. A mulher serve para gerar filho, para criar prole, para dar proteção. Meu Deus, credo. Cada um vai assumindo seu papel. E isso não diminui o papel de um ou do outro. O homem é mais o chefe da família, o líder da família. Eu costumo falar assim, que o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Eu passei várias horas navegando nesse Meu universo Deus. que homens ensinam a outros homens o Tragédia. significado de ser homem. Até que no meio daquela testosterona toda, surgiu uma mulher. Porque o cara dominante, ele não tá indo pra ser aprovado. Ele não vai numa mulher. Tem mulher que é assim, né? Não. Que Que aprova essa besteira. não é ele. Essa é a bióloga Mariana Vabo, que se define como uma mentora de homens. Ela vende nas redes sociais um curso para homens que é Olha lá. Ative o instinto primitivo e descubra como deixá-la obcecada por você. Eu encontrei a Mariana porque ela coloca a hashtag RedPill em vários vídeos dela e também porque ela já participou de alguns podcasts de adeptos da RedPill. Eu queria entender por que uma mulher tinha decidido entrar nesse universo. Então eu fui atrás dela. Porque é esperto, que ganha dinheiro. Um vídeo seu em que o título é Mulher é igual a peixe, você que não sabe pescar. E aí você está falando de um caso hipotético, né, de um rompimento de uma relação em que, mesmo que o homem tenha feito algo errado que levou à separação, a mulher só vai querer voltar com ele se ela sentir que é ele que está decidindo se volta com ela ou não. Porque, segundo você diz no vídeo, a mulher tem um instinto de submissão. Você realmente acredita nisso? Acredito. O que é submissão pra você? Só pra poder eu conseguir até, assim, te responder de uma Puta que pariu. tá? Submissão é uma pessoa que Ai. se submete aos desejos, às vontades da outra. Ela se coloca abaixo da outra numa relação. Pois é. Quando eu falo sobre submissão, não é necessariamente você se diminuir. É você permitir que o homem... Mas isso que é submissão, né, minha filha? Do homem tomar mais à frente, do homem trazer essa segurança. Nesse mundo em transformação, Mariana defende que os homens reforcem características consideradas masculinas e reprimam traços femininos. Tem um vídeo em que você fala de coisas que deixam os homens afeminados, né? Então, Meu Deus. cita, por exemplo, homens que gesticulam com os punhos, né, com os dedos. Outra coisa, homens que têm um vínculo muito intenso com as mães, né? Ficariam... Ela fica... Por que é um problema que os homens tenham essas características? Não é um problema. Mas os homens que me procuram e falam pra mim, Mari, estou me relacionando com uma mulher que é extremamente controladora, que é extremamente dominadora, que é extremamente forte. E eu sinto que eu sou completamente diminuído. A mulher me chama de fraco, me chama de frouxo, de que eu tenho que virar homem. E normalmente esses homens apresentam um padrão de ter os trejeitos comportamentais. Ai, meu Deus. A mulher que vai se relacionar bem com esse cara... Mulher escrota, né? Vamos combinar? É uma minoria. Muitos discursos que a gente encontra na machosfera são divergentes. Tem muito homem nesses espaços reclamando que as mulheres exigem muito deles, querendo que eles sejam másculos, que paguem a conta, que tenham ambição. Algumas correntes da machosfera vão dizer que os homens têm que simplesmente parar de se importar com a opinião das mulheres e colocar as vidas deles em primeiro lugar. Mariana tem um pensamento um pouco diferente.
Ela acha natural que mulheres cobrem essas características dos homens e também acha natural que os homens queiram ter sucesso com as mulheres. Sendo assim, ela defende que os homens cultivem esses atributos para se dar bem com elas. Mas até onde essa ode ao macho alfa pode nos levar? Tem um vídeo seu que o título dele é Os Segredos dos Cafajestes para Nunca Levar um Fora. E aí nele você diz... Cara, que coragem de falar com essa mulher. Dá vontade de dar um murro nela só de ouvir. Não chega numa mulher para receber Desculpa. sim ou não. Porque quem dá o sim ou não é ele. Mas e como que fica o consentimento nessa história? Você não acha que essa fala não pode Meu estimular Deus. uma abordagem violenta a uma mulher? Eu tô falando em violência, né? Que horror. Porque sobre o que é essa fala, né? É sobre o homem ter o direito de escolha também. Porque tem uma ideia péssima. Mó picareta, mó Você- picareta. É que se uma mulher te quer, que você tem que atender essa mulher, o desejo de uma mulher que te quer. Porque se você não atende, você é menos homem. Você não acha que um homem que escuta que é ele quem vai dizer sim ou não é a mulher, que ele não pode se sentir legitimado a chegar agarrando, considerando que esse tipo de comportamento existe, que existem abordagens muito violentas? Eu não falo pra ele, ó, chega chegando, não. Mas você É Como ela é cínica, né? qual que é, Você ó, diz assim, que o qual cara que é o dominante, cerne do problema? ele não chega numa mulher para receber o sim ou não. Porque quem dá o sim ou não é ele. Afirmação muito categórica, sem nuance. E as pessoas estão vendo ali, aquilo chega nelas e talvez elas não entrem no seu perfil para ver se você tem contrapontos ou se você aprofunda. Exatamente. E ela se sentiu legitimada. O cara que é grosseiro, que é violento nas abordagens, olha só, tá dizendo que tá certo, que eu posso fazer isso. Isso acontece em qualquer tipo de ambiente. A pessoa tá vindo o que a gente chama de viés de confirmação. Ele tá pegando uma informação que eu estou falando, ou até que você esteja falando, qualquer outra pessoa, ele vai interpretar a sua forma. E, infelizmente, o controle total sobre o que as pessoas interpretam com o seu modelo... Nossa, como ela é cínica. Eu consigo ter total controle disso. Não sei como é que dá pra interpretar diferente. Machosfera, falas bem categóricas ou até mesmo chocantes, como a fala de um coach que você ouviu aqui mais cedo, defendendo que homens saudáveis são perigosos. É. Nesse universo vale a mesma regra que rege outros mercados virtuais competitivos. Quem quer sobreviver precisa se diferenciar da concorrência. Na lógica dos algoritmos, um vídeo com falas chocantes pode atrair críticas, mas mesmo essas reações negativas vão ajudar a impulsioná-lo e fazer com que ele também chegue a quem poderá concordar com o discurso. E assim o autor ganhará seguidores e poderá vender seus serviços a mais gente. Nesse Meu Deus. universo Red Pill, existem muitos homens que são bastante hostis às mulheres, que acham que as mulheres são inferiores até, que são seres malignos. Você não se sente mal de estar no mesmo espaço que esses caras que te consideram, por ser mulher, inferior que eles? Para eu ter um posicionamento que vende, inclusive, eu não tenho que falar só coisa bonita, não. Eu vou falar. Ai, meu às vezes, Deus. pra desagradar outras pessoas. Que vende, viu? Vocês que eu falo só pra desagradar as mulheres, não, porque eu desagrado os homens pra caramba também. Porque quando ele tem que se enxergar e se tocar, que ele tá exigindo uma coisa da mulher que nem ele faz, eu faço aquilo, acorda pra realidade. Mas não é ofensivo pra você ter que travar esses diálogos com esses caras? Não, como eu te disse, a minha missão O negócio é dinheiro. pra ajudar esses homens a se tornarem... Parada é dinheiro. Então eu não me sinto nem um pouco ofendida, muito pelo contrário, eu tô ali extremamente com força pra isso. Para Mariana, não é preciso ser Nossa, machista escutar isso é horrível. pra ganhar dinheiro na machosfera. Mas o que uma É agora um dos piores que eu escutei pelo tema, assim, horrível. coaches de masculinidade? Meu nome é Bruna Camilo, eu sou doutora em Ciências Sociais pela PUC Minas. Eu chamaria isso de monetização da misoginia. Misoginia é a aversão ou desprezo por mulheres. Ela utiliza um discurso misógino. Olha, obrigada. Monetização da misoginia. É isso aí, gente. Desse homem conquistador, o que ele tem que fazer para conquistar uma mulher, como essa mulher tem que se comportar também, para conseguir monetizar, para ganhar dinheiro. Bruna pesquisa o masculinismo, que são ideologias que defendem os direitos dos homens. É o caso de várias correntes da machosfera, incluindo o MGTOW e a Red Pill. Ela diz que, ao contrário do que pregam essas ideologias, o feminismo não quer que os homens sigam pagando as contas. O feminismo, em seu conceito, ele é um movimento que busca a igualdade entre todas as pessoas e fazer com que todos nós consigamos ter igualdade salarial,
igualdade de acesso à política, igualdade de poder andar na rua e não ter medo de ser violentada. Em março, Bruna defendeu uma tese de doutorado sobre o masculinismo. Para fazer a pesquisa, ela se infiltrou em grupos virtuais desses movimentos. Bruna conta que eram comuns nesses grupos queixas sobre leis voltadas à proteção das mulheres. Então eu compartilhei com ela as críticas que Theo fez nesse episódio, como a opinião de que essas leis prejudicam os homens. A minha pesquisa não aponta que políticas públicas para as mulheres dão privilégios, porque infelizmente muitas mulheres utilizam da política pública para conseguir se proteger. Infelizmente mulheres têm morrido pelas mãos de seus ditos companheiros. Então, outra coisa que eles falam é sobre o shaming e os cancelamentos na internet. Então eles dizem que às vezes surge uma mensagem e a reputação de um homem é destruída completamente sem que ele tenha a possibilidade de se defender. É muito fácil você virar alvo de um ataque, às vezes até anônimo na internet, e ter a sua reputação destruída. Como que você percebe isso? Infelizmente, existem essa justiça da internet, às vezes também ela vai para um lado muito grave, né? Às vezes não se apurou sobre o que determinado homem fez com a mulher. A gente sabe que existe mulheres que realmente disseminam algum tipo de notícia falsa por algum motivo passional, só que isso não pode ser a maioria. A gente sabe que não é a maioria. A gente não pode utilizar de casos pontuais como exemplo. Mas Bruna concorda com um tipo de queixa que alguns homens compartilham nesses espaços. A queixa de que na nossa sociedade, os homens são cobrados a serem másculos, viris, racionais, provedores, assertivos, bem-sucedidos. Quem não cresceu ouvindo frases como homem que é homem não chora ou homem não nega fogo? Além disso, muitos homens, incluindo os de esquerda, se sentem confusos sobre comportamentos que até outro dia eram vistos como positivos por quase todas as mulheres, mas que hoje podem ser muito mal recebidos por parte delas. É ok dar flores e abrir a porta do carro no primeiro encontro? E falar parabéns no Dia Internacional da Mulher? Como elogiar uma mulher sem que ela se sinta desconfortável? Bruna reconhece que muitos homens estão perdidos e diz que eles de fato são prejudicados por um excesso de cobranças. Mas ela também diz que os masculinistas erram o alvo ao atribuir essas cobranças ao feminismo. O feminismo ele não é responsável por esse discurso sobre como homens devem ser, como eles devem se comportar, né? Isso é o machismo, é a misoginia, é o patriarcado. O patriarcado há séculos nos mostra que o homem tem que ser o grande provedor da família. E a mulher, ela é a propriedade junto com os filhos, né? Bom, enquanto feminista, eu te digo que o feminismo, ele luta, inclusive, para a gente desconstruir essa masculinidade hegemônica, né? Então, assim, eu acho legítimo a crítica a esses padrões que os homens são vítimas. Só que ao invés dessa crítica se tornar algum debate saudável, para os masculinistas se torna violência. Eles se veem no direito de serem agentes da violência para conseguir quebrar essa lógica. Bruna diz que as redes sociais estão ajudando as correntes masculinistas a se expandir. Mas produzindo esse episódio, eu também percebi um movimento contrário em curso. Nos últimos anos, surgiram várias páginas e perfis de homens que questionam os padrões de masculinidade e rejeitam os discursos de grupos como a Red Pill. Meu nome é Dimas Oliveira, eu tenho 38 anos, eu sou um programador há pelo menos 22 anos, né? Programo computadores. Dimas mora em São Carlos, no interior de São Paulo, e é um dos fundadores do Movimento Homem. Eu sentia que eu estava andando em círculos, né? Meus relacionamentos, eu escutei, né, de algumas mulheres, isso assim, reportando há 10 anos atrás, depois de novo, mas alguns anos à frente, que eu não era disponível emocionalmente, eu não tinha disponibilidade emocional. E eu resolvi começar a investigar a fundo o que era estar disponível emocionalmente. Essas investigações acabaram levando Dimas a um retiro de homens conduzido pelos terapeutas Fábio Manzoli e Marcos Bina. Ele passou 3 dias num hotel participando de conversas e exercícios sobre a busca por outro tipo de masculinidade. Eu participei do retiro e ali eu entrei em contato com dores próximas e também dores assim que eu não imaginava que, pelo menos assim, nunca tinha ouvido um homem falar, né? Vamos colocar assim, de homens que tinham sofrido abuso, de homens que foram abusadores, né? E ali você tem a oportunidade realmente de ser vulnerável
Você pode tirar aquele peso das costas que você carregou uma vida toda, né? E esse movimento de você conseguir falar sobre uma questão que você nunca falou para ninguém, para 20, 25 estranhos, é libertador. É assim, é inexplicável o que a gente sente depois que consegue fazer. Compartilhar dores e violências não é uma prática exclusiva de grupos de homens como esse do Dimas. Há homens que buscam correntes masculinistas como o MGTOW justamente para desabafar sobre abusos que eles dizem ter sofrido. A diferença está em como cada grupo canaliza essas emoções. Nesses círculos de homens que dizem buscar uma nova masculinidade, as armas não costumam se voltar contra o feminismo. Bom, acho que primeiro de tudo é entender que o feminismo não é o contrário de machismo, né? E não é o caso, né? Eu enxergo como movimento que procura a igualdade, né? A experiência de Dimas no retiro foi tão transformadora que ele resolveu virar um facilitador desses encontros. A intenção dele é levar esses círculos a outros homens, inclusive os que não têm dinheiro para passar 3 dias num retiro num hotel. Dimas espera que um dia movimentos como o dele consigam fazer frente às vertentes masculinistas que têm ganhado espaço nas redes sociais. Aliás, Dimas tem a seguinte opinião sobre a Red Pill. Para mim, assim, eles não refletem o real conceito da pílula vermelha, né, do Red Pill da Matrix, né? É o contrário, eles estão tomando a pílula azul, né? Porque os homens eles têm essa posição de superioridade na sociedade por conta do patriarcado, né? Então, quem não quer realmente encarar a verdade que é perturbadora e transformadora são esses homens, né? Que continuam querendo manter essa posição superior, né, em relação às mulheres. Eles podiam todos, né, se juntarem e formar o grupo Blue Pill, que seria muito mais condizente com a realidade do filme. E do que eles estão fugindo, né? Isso também, assim, é fácil de perceber, né? Eles estão negando os sentimentos, negando que o homem pode chorar, pode sentir emoção, né? Pode ser... O próprio homem sofre, né? Hoje, grupos feministas e masculinistas como a Red Pill estão em polos opostos. Mas durante a pesquisa para esse episódio, eu descobri algo surpreendente. Nos anos 70, foi fundado nos Estados Unidos o Movimento pela Libertação dos Homens. Esses homens acreditavam que o avanço de pautas feministas, como o acesso à educação para mulheres e a igualdade de salários, acabariam libertando os homens de certos estereótipos e papéis sociais. Se no passado as mulheres estavam confinadas ao lar, esses homens se sentiam exilados do lar. Eles se matavam de trabalhar para sustentar a família e tinham pouco tempo para os filhos, para o lazer e para o autocuidado. Mas o movimento não durou muito tempo. Nos anos 80, houve uma cisão, e parte do grupo passou a celebrar as noções tradicionais de masculinidade e a ver o feminismo não como aliado, mas como algoz. O resto dessa história vocês acabaram de ouvir aqui. Essa dissidência deu origem ao movimento pelos direitos dos homens, que acabaria desembocando na Red Pill e nas outras vertentes masculinistas de hoje. Mas não é curioso pensar que lá atrás, um dos movimentos precursores do masculinismo marchou ao lado do feminismo? Brasil Partido é um podcast da BBC News Brasil. Se você gostou do episódio, eu peço que, por favor, nos compartilhe e deixe uma avaliação no seu tocador de podcasts. Isso nos ajuda a alcançar mais gente. Legal. Eu, João Felete, fiz a reportagem, Vou assinar. E a apresentação. Brasil Partido. E a direção é do Caio Quero. Poxa, muito legal, assim, apesar de ser super... Caraca, eu tô chutando a câmera sem parar. Hoje eu tô com a macaca aqui. Apesar de ser uma parada bem dolorosa, né? De escutar certas coisas, né? Então, mas vamos lá ouvir uma opinião legal, assim, porque, cara, eu sou muito fã da Lola Aronovitch, e sem palavras mesmo, assim, pra capacidade, pra genialidade dela, entendeu? E como ela é incrível, a Lola, e tal. E siga, pelo amor de Deus, eu não tô usando mais Twitter, né? Mas siga a Lola em todas as redes sociais e sabe, se inscreva no blog dela, por aí vai. Eu vou deixar aqui uma foto da Lola, tá? Porque eu não vou deixar o vídeo do YouTube, não. Eu vou deixar uma foto da maravilhosa Lola. E ela fica aqui, então, palavras dela. Ela fez uma leitura muito interessante do Coringa, né?
Eu acho que até do Coringa 1, porque agora no cinema já tá o Coringa 2 aí com a Lady Gaga, né, e tal, caramba. A Lola fez um... Porque os incel abraçaram o filme, a história totalmente, né? E aí, do nada, então a Lola... Descobri que a Lola tem esse ótimo programa aqui no canal dela, tá? Vou deixar aqui também para vocês seguirem. Falando sobre Coringa, falando sobre essas paradas incel. E eu vou colocar para vocês aqui, tá? Deixa eu só botar a imagem da Lola aqui. E logo vocês sabem, né, gente? Na descrição vai ficar tudo aqui direitinho, beleza? Ficar tudo aqui certinho na descrição para vocês acompanharem. Então vamos escutar a Lola aqui. A Lola aqui nesse programa dela, pra gente poder terminar, é 12 minutos só. As fantasias do Coringa e dos mascos. Então, ó, deixa eu só dar uma pausa. Uma pausinha aqui. O áudio da Lola não é muito bom, tá? Mas vamos ver, né? Se dá pra escutar direitinho e tal, né? Vamos lá, simbora. Oi, gente, tudo bem? Eu tinha acabado de gravar o texto, o vídeo aí não gravou e agora, pela segunda vez, eu tô muito revoltada, mas vamos lá. Já aconteceu comigo. Eu escrevi um texto quilométrico sobre Coringa no meu blog, né? No meu bloguinho, Escreva Lola Escreva, e eu vou deixar o link aqui para que vocês vão lá e leiam, por favor. Lá tem bem poucos spoilers, aqui vai ter muito mais. Eu não vou repetir nesse vídeo o que eu escrevi no texto, até... Então tem spoiler, tá? Pra quem não assistiu o primeiro Coringa lá. O que a Lola escreveu que já faz 5 anos, tá? Tem, 5 anos, saiu... Deixa eu ver aqui... Tá, dia 14/10/2019, tá? Então, vamos lá escutar a Lola. É porque não tenho interesse em ler em voz alta os comentários doentios que os masculos escrevem. E eu incluí vários desses comentários no texto, né? Então, o meu texto é principalmente sobre a identificação que os incels, né, que é um tipo de masculo, tem com o Coringa. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, bem diferente, eu acho, e vai ter spoilers. Então, por favor, né, só vejam depois de verem o filme. Então, como eu falei, eu realmente adorei o filme, mas tem 2 coisinhas que eu não gostei. E essas 2 coisinhas que eu vou falar para vocês. Uma é a explicação através das imagens, num estilo meio Sexto Sentido, de que muito desse relacionamento amoroso, né, entre muitas aspas, do Arthur Fleck com a vizinha Sophie, desculpa a pronúncia de Sophie, né, Sophie, mas eu chamo minha gatinha Sofia de Sophie, então vou chamar a Sophie de Sophie. Então, esse negócio de que não passou de fantasia, né? Eu creio que só aquela fala, né, quando ele invade o apartamento dela e ela diz assim, você é o rapaz que mora no final do corredor, só essa fala já seria suficiente para que a gente entenda que esse relacionamento nunca aconteceu, que é tudo fantasia na cabeça dele, né? Mas eu fiquei com essa impressão de que os realizadores do filme, né, os autores do filme, acrescentaram essas imagens depois de algumas exibições testes em que o público ficou numa dúvida. E eu achei, sinceramente, bem desnecessário. Eu achei que ia subestimar um pouco a nossa inteligência. Vocês também não acharam, não? Então, mas aí uma das coisas que eu queria entrar é quanto do que a gente vê é a imaginação do Arthur, né? Tem gente que acha que, de repente, o filme todo é uma fantasia do Coringa. Que ele só está internado no hospício, no final, né? Fantasiando a história toda. Mas pode ser, né? Não sei. Eu não concordo muito com isso, mas é uma interpretação. Mas em relação a Sophie, o que é ou não é real? Por exemplo, ele vê a Sophie no elevador? Aquele gesto, né, de dar um tiro na cabeça que ela faz é bem Taxi Driver, né? Então, ele segue ela para o trabalho? Eu acho que é bem possível. Ela vai até o AP dele perguntar se ele a seguiu? Isso aí é um pouquinho mais improvável, mas ainda assim, eu acho que é possível também. Só que de lá em diante, mais nada é real no relacionamento deles, né? E o filme deixa muito claro que ele fantasiou ela rindo das suas piadas, principalmente isso, né? Parece que a principal fantasia dele é ela rindo das piadas, né? O que é compreensível, porque ele quer ser um comediante, né? E ele quer que as pessoas achem ele engraçado, e ele quer a aprovação dela, principalmente, né?
Então, aquilo também de ela indo ao show de stand-up dele, é pura fantasia. Ela no hospital com ele, ela numa lanchonete, e principalmente aquela cena, né, dele todo confiante, indo com as flores, né, no corredor, aí batendo na porta dela, e ela abre a porta e eles se beijam no que seria uma grande noite de amor e sexo, né? Tudo fantasia. E aí a gente fica pensando, né? Olha o perigo que é para uma moça simplesmente falar com o vizinho no elevador. Pode dar oi, né? Ele já pode passar a ser o seu stalker, né? Baseado apenas num rápido cumprimento. Isso é uma coisa, sinceramente, que a gente vê bastante com masculinos, né? De repente a mulher só fala oi, tudo bem? E o cara acha que a mulher tá afim dele, né? Mas, quando o Arthur invade o apartamento da Sophie, ela sabe que ele mora no mesmo bloco que ela, né? E que ele mora com a mãe. Ela mais ou menos se preocupa com ele, não? Porque ela podia fazer um escândalo. Tem um cara no meu apartamento. Mas ela provavelmente o percebe como doente, né? E pergunta se ela quer que ela chame a mãe dele. Então é bem legal da parte dela, eu achei, né? Essa preocupação, em vez de fazer um escândalo. A gente não vê o que acontece depois. E muita gente acha que o Arthur mata ela e a filhinha. Eu não acho, né? Por que ele faria isso? Para os masculinos, isso é puro o que a gente chama wishful thinking, né? Ou seja, é um desejo que eles têm, eles querem que isso daí aconteça. E isso daí tem que ser explicado. É que quase todo masculino é neonazista. Eles são racistas, eles odeiam negros e principalmente negras. Então, para eles, é uma traição que o filme Coringa tenha colocado como o único interesse romântico do Arthur uma negra. E ainda por cima, uma mãe solo. Um masculino escreveu num comentário no meu blog: o Coringa é um dos nossos. Ele é sim o supremo gentleman. Isso é um termo, né, do Elliot Rodger, que foi um incel. Já que, como se bem sabe, isso é segundo o masculino, o relacionamento dele com a negrinha é mera ilusão da mente dele. Olha isso. Fecha aspas. Ou seja, segundo o masculino, um dos nossos, né, não se interessaria por uma negrinha e mãe solteira. Mas acontece que o Arthur, que apesar de ser um psicopata fracassado, né, mesmo assim, na minha opinião, não é um deles, a verdade é que ele se interessa pela Sophie, né? Ele fantasia com ela. Ele poderia fantasiar com qualquer outra mulher que ele vê, mas é com a Sophie que ele fantasia. E claro que essa mera fantasia já coloca a vida dela em risco. E por falar em wishful thinking, para masculino também é imprescindível que o Coringa mate a assistente social no final do filme. O masculino, né, em geral, ele tem essas ideias deturpadas da sociedade. Para ele, o sistema, né, a ser combatido não é a firma do bilionário Thomas Wayne, não é a desigualdade social, não é um governo corrupto, não é a masculinidade tóxica, apesar de todas essas coisas fazerem muito mal para eles, né? Eles são vítimas de tudo isso também. Mas eles não se veem como vítimas deles, eles se veem como vítimas das mulheres. Então eles querem fazer parte desse sistema, eles querem ser parceiros do Thomas Wayne, né? Não combatê-lo. Então o problema para eles são todas as minas, né, que vão dar bola, não vão dar bola para eles, que vão recusá-los, que vão olhá-los com desprezo ou não vê-los, né? Esse é um dos problemas do Arthur, que ele se sente invisível. Então o problema para os masculinos é a assistente social, que não ouve o Arthur. É a mãe vadia, né, que permitiu que o namorado batesse em Arthur quando ele era criança. Entendem? Isso é muito importante de entender. O problema não é o namorado que abusa de uma criança, é a mãe, né? O problema é a mulher negra, que negra e pobre no ônibus, né? Que tem tanto em comum com eles, né? Afinal, eles também são fracassados, que andam de ônibus, né? E talvez teriam muitas coisas em comum com aquela mulher pobre, né? Que apesar disso deve ter problemas muito mais sérios do que os deles, porque ela tem um filho para criar. Mas o problema para eles é essa mulher, né? Que manda o Arthur não perturbar o filho. Mesmo no metrô, o problema não são esses 3 investidores, né, que trabalham para o Thomas Wayne. O problema é a mulher que está lá e é assediada por esses 3. Se ele estivesse em casa, se essa mulher estivesse em casa,
onde ela deveria estar, segundo os masculinos, porque lá é o seu lugar, né? Num espaço doméstico, não num espaço público, aí sim ela estaria segura. E aí a gente fica pensando, quais são as mulheres em posição de poder que o Arthur conhece? Pouquíssimas, né? Bom, o Arthur se comunica com pouquíssimas mulheres para começo de conversa. Mas quais seriam essas mulheres em posição de poder? A mãe? Acho que não, né? Porque a mãe é bastante frágil, vulnerável, apesar de ser a mãe dele. A gente entende que o apartamento é dela, não dele, mas ele cuida dela. Ele dá banho nela e, consequentemente, ele a mata, né? A mulher, na mais alta posição de poder que Arthur tem contato, é mesmo assistente social ou psicóloga. E aqui também é preciso entender que na vida real muitos masculinos têm problemas mentais, muitos tomam remédios controlados, muitos fazem terapia, né? Mas eles odeiam tudo isso, que para eles representa o sistema. Eles têm ódio de psicólogas, que foi um masculino, né, escrevendo no meu blog e chamou as psicólogas de putólogas, né? E depois reclama que o comentário dele não é aprovado. Então, segundo eles, as psicólogas dominam a área de recursos humanos e os barram das vagas de emprego. Então, a assistente social tem que morrer. Ela é a inimiga deles. E ela que, segundo eles, não empatiza com o Arthur. Eles não vão se revoltar contra o sistema que acaba com o atendimento e retira os 7 medicamentos que o Arthur toma. Eles vão se revoltar com a mulher, porque eles individualizam os problemas, né, e sempre culpam a mulher, porque eles são misóginos. Mas, será que ele mata mesmo a assistente social no final? Sinceramente, eu não sei, porque aquela cena dele de branco, deixando pegadas de sangue no corredor, me pareceu outra fantasia também. Porque, né, só os sapatos dele se sujaram de sangue, pra mim, não pareceu muito real também. E aí, né, no começo do vídeo eu falei que tinha 2 coisas que eu não gostei do filme, e eu só falei de uma, e eu vou falar agora da outra, que foi da piada com o anão. Então, a única risada de verdade que teve na sessão lotada que eu assisti, e que por isso, né, eu acho que não teve nenhuma comparação com as grandes respostas orais que teve com o público que viu Bacurau, né, que aí teve muitos risos, palmas, urros, né, gritos de guerra e tudo mais. No Coringa não teve nada disso. Mas teve uma risada de verdade que foi à custa dessa piada politicamente incorreta, né, que envolve um anão e a porta. Então, se vocês viram o filme, vocês sabem do que eu estou falando. E aí eu pergunto, precisava mesmo disso? Porque isso aí não tem nada a ver com o Coringa, o personagem, né? Podia fazer a mesma cena sem ele ter fechado a porta, por exemplo, né? Então isso aí tem a ver com cineastas, os roteiristas. O personagem Coringa em si provavelmente condenaria esse tipo de piada. Assim como diz ao apresentador, você me chamou para zombar de mim. Então acho que ele poderia falar isso daí também para os criadores do filme, né? Bom, gente, mas me contem aqui se vocês concordam com as minhas análises. Me digam o que vocês acharam do filme, porque até agora eu só vi gente que adorou o filme. E também me digam se vocês acham que os masculinos têm razão em se sentirem identificados com o filme. Eu acho que não, né? E para isso vocês precisam ler o meu texto, mas digam a opinião de vocês. Obrigada, gente, até a próxima. Muito bom. Legal, né? Poder escutar a Lola, né? A gente vê muita Lola escrever, mas quase não escuta. O canal da Lola é Fala Lola Fala, adorei, porque o blog dela Escreva Lola Escreva, que ela é uma cinéfila, né? Porque você vai lembrar o nome tem a ver com Corra Lola Corra, né? Aquele filme maravilhoso, né? E, cara, muito legal. Então é isso, né? Chegamos aqui então. Eu quero aproveitar para ampliar essa discussão, né? Quem sou eu, né? Quem sabe quando eu tiver uma câmera decente eu apareço inteira aqui. A minha aparência é essa mesmo que vocês estão vendo. Cabelinho, no momento é cabelinho curto, óculos, porque eu tô trabalhando. Às vezes eu tô com mais ou menos a vista cansada. Mas eu quero muito saber da tua opinião aqui, né? Porque esse podcast vai sair na segunda-feira. Esse vídeo, na verdade, e eu até deixei um aviso aqui, né, porque eu fiz as contas errado, eu pensei que ele era de sexta-feira, mas de sexta-feira eu já publiquei. Então, de qualquer maneira, final de semana a gente está ocupado também, no próximo mais ainda, né, porque vai ser o final de semana que a gente vai gravar provavelmente. Então eu quero ampliar a discussão, quero saber de você que está aqui acompanhando, o que você está achando dessa
Como é que você, mulher, você concebe essa vibe louca, maluca, masculinista, né? Que parece que agora, né? Não agora, mas nos tempos para cá, é um monte de caras se unindo, né? E eu fiquei muito preocupada com algumas coisas que foram faladas no vídeo anterior, sem ser o da Lola, do cara falando que é cheio de gravador, cheio de câmera. Cara, que medo desses homens, viu? Mulheres, se cuidem, viu? Com quem vocês vão sair. Eu sei que eu até sou uma mulher um pouco mais velha, estou numa relação já há muito tempo com a mesma pessoa, mas eu me sinto segura, né? Mas eu digo assim, para quem está saindo com uma pessoa que você conheceu há pouco tempo, muito cuidado, sempre sinaliza para alguém, para onde você vai, uma amiga e tal, porque sinceramente se eu tivesse na minha idade, eu paro para pensar sobre essas coisas, né? Vamos supor, na minha idade, aos 50 e tantos anos, se eu tivesse que novamente sair para paquerar, eu já não ia querer muito, não, né? Lembro de uma prima minha que já faleceu, né? Que descansa em paz, que ela falava assim: não quero mais saber de homem, não. Eu não sei, talvez eu ficasse assim, né? No futuro não pertence a gente, né? O futuro é o que é, né? É o que é. Mas estamos aqui, né? Com um mundo de homens com uns papos super furados, entendeu? Sempre estiveram no topo da cadeia alimentar, com os melhores salários e tal, e porque nós conseguimos né? Uma outra conquista, nossa, para eles já ficaram broxas devido a isso, né? Mas vamos continuar conversando aqui no chat. Quero saber a opinião de você. E não esqueça de seguir aí o canal da Lola, tá? Escreva Lola, escreva. Se inscreve também no feed, né? Para você receber sempre as notícias de quando ela publica um novo texto, que ela escreve muito bem. E fica aí também o link da BBC News e desse podcast Brasil Partido, né? Que eu também gostei de conhecer, tá? Beijo para você e até mais.